Olá! Hoje a gente vai entrar a fundo na estrutura de custos da API oficial do WhatsApp. Oi, pois é, um assunto que gera muita dúvida, né? Sim, a gente analisou o modelo de precificação oficial deles e, bom, a ideia aqui é pegar bem como as conversas são cobradas e o que isso quer dizer na prática, sabe? Para as empresas. E olha, já para começar com um ponto bem importante. Tem uma parte gratuita que chama atenção. Ah, é? Qual? As primeiras 1000 conversas de serviço que o cliente inicia, sabe? Todo mês, por conta do WhatsApp Business. Essas são de graça? Opa, 1000 conversas de serviço gratuitas. Interessante começar por aí. Mas como é que funciona essa lógica de cobrar por conversa? Então, parece simples, né? Mas tem os detalhes. O conceito base é a conversa, que é assim, toda a troca de mensagem com o cliente dentro de uma janela de 24 horas. Ok, 24 horas. E quando começa essa janela? Ela começa ou quando a primeira mensagem da empresa é entregue para o cliente, Entregue, certo? ou quando a empresa recebe a primeira mensagem do cliente. Um dos dois eventos dispara o relógio. Entendi. Mas e aqui tá o pulo do gato. Se dentro dessas 24 horas começar uma nova conversa de outra categoria. Aí começa uma nova janela de 24 horas e uma nova cobrança, só para aquela categoria específica. Então peraí. Não é uma janela única de 24 horas para tudo que acontece com aquele cliente? Não mesmo. Se, por exemplo, eu mando uma dúvida para o suporte, começa uma conversa de serviço, certo? Certo, iniciada pelo cliente. Aí, sei lá, 10 horas depois, a mesma empresa me manda uma oferta. Isso seria marketing. Exato, iniciada pela empresa. Categoria marketing. Então, naquele dia, eu gerei duas cobranças diferentes. Uma de serviço e uma de marketing. Precisamente. Uma iniciada pelo cliente, outra pela empresa. Categorias diferentes, janelas e cobranças separadas. Faz sentido. Isso leva a gente para as tais categorias, né? Você mencionou marketing, serviço. Isso. São 4 no total que a plataforma define. Marketing, utilidade, autenticação e serviço. 4. Tá, vamos destrinchar isso um pouco. Imagino que a diferença entre elas é crucial para o custo, né? Totalmente. Marketing, utilidade e autenticação, via de regra, são iniciadas pela empresa. Tipo, a empresa manda a primeira mensagem. Isso. E geralmente precisam daqueles modelos de mensagem pré-aprovados pelo WhatsApp, sabe? Sei, aqueles templates. Exato. Pensa assim, promoções, ofertas, isso é marketing. Confirmação de envio de produto, lembrete de consulta, isso é utilidade. Ok. E autenticação? Códigos de login, verificação de conta, coisas desse tipo. Autenticação. Beleza. Marketing, utilidade, autenticação. Iniciadas pela empresa. E a quarta, serviço. Serviço é diferente, ela é reativa. É quando o cliente começa a conversa. Ah, para pedir ajuda, tirar uma dúvida. Isso, e a empresa responde dentro daquela janela de 24 horas da mensagem do cliente. Entendi. Então, quem dá o primeiro passo na conversa define muita coisa. Não só a categoria, mas o custo no final das contas. Exatamente. E falando em custo... Isso, como ficam os valores? Principalmente pra gente aqui no Brasil. Olha, aqui a coisa fica interessante para a estratégia. Os preços variam bastante. Imagino. Para cá, para o Brasil, os valores são em dólar, tá? A autenticação, por exemplo, custa 0,0315 dólares. 3 centavos de dólar, mais ou menos? Isso. Marketing, essa é a mais cara. 0,0625 dólar. Quase o dobro. Nossa, 6 centavos de dólar é uma diferença considerável. É sim. Já a utilidade é bem mais barata. 0,008 dólar. Menos de 1 centavo de dólar. Bem mais em conta mesmo. E serviço, como a gente falou no início, é gratuita. Pelo menos as 1000 por mês. Certo. As 1000 primeiras de serviço por mês são na faixa. Depois disso, se tiver mais conversa de serviço, aí paga. Aí sim entra a tarifação da categoria serviço, que também é mais barata, parecida com utilidade, mas não é zero depois das 1000. Mas é importante notar uma coisa sobre marketing ser a mais cara. Por quê? O potencial de retorno, né? Uma campanha de marketing bem feita pode justificar esse custo maior, especialmente se essa campanha fizer o cliente iniciar um contato depois. Ah, e essa conversa iniciada pelo cliente vira serviço. Exato. E aí pode cair na faixa gratuita das 1000 primeiras. É um jogo, sabe? Entendi a dinâmica. E sobre gratuidade? Você falou dessas 1000 de serviço. Tem mais algum jeito de ter conversa sem custo? Tem. E aqui tem outro ponto estratégico bem legal. Manda. Além dessas 1000 de serviço por mês, tem uma outra janela de gratuidade bem específica. Qual? Quando o cliente começa a conversa clicando num anúncio. Sabe aqueles anúncios clique para o WhatsApp? Sei, do Facebook, Instagram. Isso.
ou clicando num botão de ação na página do Facebook da empresa. Se o cliente iniciar a conversa por ali, Sim. a conversa que se segue é gratuita por 72 horas. 72? Não 24? Não, 72. 3 dias. Nossa! Isso muda tudo para a campanha, né? Dá para ter uma conversa bem mais longa, tirar dúvida, qualificar o lead, tudo de graça por 3 dias só por causa do clique no anúncio. Exatamente. É um super incentivo para integrar o WhatsApp com a publicidade no Facebook e Instagram. Fica claro que eles querem isso. Faz todo sentido. Então, olhando para essa estrutura toda de preços, categorias, gratuidades, parece que o objetivo não é só, sei lá, cobrar por mensagem enviada. Não parece ser só isso, não. Parece que eles querem incentivar certos tipos de interação, né? Talvez as que geram mais valor para o usuário ou que são menos invasivas. Essa é a leitura que a gente faz. A própria Meta diz que quer fomentar experiências mais ricas, conversas de mais qualidade e, bom, desencorajar o envio em massa sem critério, principalmente o de marketing, que é o mais caro. Entendi. Então, para a gente repassar os pontos principais. A cobrança é por conversa, dentro de janelas de 24 horas. Isso. São 4 categorias: marketing, utilidade, autenticação e serviço, com preços bem diferentes aqui para o Brasil. Lembrando que marketing é a mais cara e utilidade uma das mais baratas, das pagas. Certo. E temos 2 formas importantes de gratuidade. As 1000 primeiras conversas de serviço todo mês Fundamental isso. e a janela estendida de 72 horas de graça quando o cliente inicia vindo de anúncios ou botões do Facebook. Perfeito. É esse o resumo da ópera. E entender esses detalhes é, assim, crucial para qualquer empresa que usa ou pensa em usar a API do WhatsApp. Com certeza. Para poder planejar, orçar direito. E mais do que isso, para desenhar estratégia de comunicação, né? Equilibrar o custo com o objetivo e, claro, com a experiência que você quer dar para o cliente. Escolher a categoria certa, na hora certa, faz toda a diferença. Sem dúvida. Não é só sair mandando mensagem. Tem que pensar na natureza daquela interação. E isso, sabe, deixa a gente com uma reflexão final, eu acho. Qual? Considerando essa diferença de custo, que é bem grande, né, principalmente entre marketing e as outras, como utilidade ou serviço, até que ponto essa precificação não está, moldando ativamente as conversas? Moldando como? Será que as empresas não acabam priorizando só o que é mais barato ou que tem retorno mais óbvio e deixando de lado outras formas de usar o WhatsApp para construir um relacionamento mais amplo, talvez? Boa pergunta. Tipo, se o foco vira só transação e suporte por causa do custo. Fica essa questão no ar, né? Sobre esse equilíbrio meio delicado entre o custo de operar ali no WhatsApp e o valor estratégico que uma conversa mais rica, mesmo que mais cara inicialmente, poderia ter a longo prazo. Fica aí pra gente pensar.